Fala pessoal, tudo bem com vocês? Você pediu e a gente atendeu. Esse é o primeiro react que vamos fazer de uma série de jogos que nós vamos recuperar jogos, grandes jogadores, grandes jogadas, grandes gols do nosso imortal, através desse canal. O Grêmio é copeiro, agora também no YouTube. Já peço para você se inscrever no canal, que é muito importante para a gente poder continuar expandindo esse projeto que nós começamos desde outubro do ano passado. Já estamos com mais de 6.000 seguidores no Instagram e agora a gente quer trilhar o nosso caminho também no YouTube. Nós lançamos uma enquete na sexta-feira à noite, perguntando para a torcida tricolor qual jogo lhe marcou mais. Nós colocamos lá Grêmio 2, Portuguesa 0, bicampeão brasileiro, último título brasileiro do Grêmio. Nós colocamos Grêmio 2, Hamburgo 1, maior título da história do clube, campeão mundial. Nós colocamos esse jogo, Náutico 0, Grêmio 1, e nós colocamos também o jogo da Libertadores da América. E o torcedor escolheu esse jogo para relembrar. Só fazendo uma correção, a gente colocou o Grenal de 5-0, que o Grêmio venceu o nosso maior rival. E esse, com 41% dos votos, foi escolhido como a partida que mais lhe marcou. Tem muitos seguidores aqui do canal que recém haviam nascidos, outros já estavam há bastante tempo, que é o meu caso, então a gente vai relembrar junto esse grande feito da história do tricolor. Vamos começar aqui com as imagens aqui do Sport TV, para a gente acompanhar essa partida. Partida decisiva, última rodada da Série B. Enquanto isso, as escalações dos dois times. Primeiro o time da casa, o time do Náutico, e depois vamos recuperar aí a escalação do time do Grêmio. Quando for a escalação do time do Grêmio, nós vamos falar um por um aqui e vamos fazer alguns comentários a respeito desses jogadores. Então o Náutico precisava da vitória, só a vitória interessava, o Grêmio jogava por dois resultados: o empate e a vitória por qualquer gol. Mas ninguém imaginava que a partida seria tudo isso, né? O que virou essa repercussão mundial, o dia 26 de novembro de 2005, sempre será lembrado como uma grande façanha do Grêmio. Você está fazendo 20 anos dessa partida histórica. Vamos ao Grêmio? Escalação na tela: Galato, Patrício, Domingos, Pereira e Escalona, Nunes, Sandro Goiano, Marcelo Costa e Marcel, Ricardinho e Lipatim, técnico Mano Menezes, que voltou esse ano para treinar a equipe do Grêmio depois de 18 anos. No banco de reserva, algumas figuras que fariam história nessa partida ou na sua passagem do Grêmio. Nós já vamos mostrar aqui o banco de reservas do Grêmio. Olha só o banco do Grêmio: Marcelo Groi, Milagroi, Marcelo Oliveira, Alessandro, que depois fez sucesso no Corinthians, Lucas Leiva e Anderson. O Anderson não preciso dizer a história que ele fez, especialmente nessa partida, e o Lucas, toda a história que ele fez no clube e depois a sua retomada, né? Toda a sua carreira na Europa e depois a sua retomada. O árbitro Djalma Beltrame apitou. Enquanto a gente vai passando os melhores momentos, eu vou trazer algumas informações a respeito do campeonato daquele ano. O campeonato daquele ano era um pouco diferente do que a gente está habituado agora. Agora é a mesma tabela da Série A. Todos contra todos, 20 equipes. Os 4 primeiros sobem, os 4 últimos descem para a Série C, da Série B, né? Em 2005 eram 22 clubes. De clubes gaúchos, além do Grêmio, tinha o Caxias, que acabou sendo rebaixado para a Série C daquele ano. Caxias, que era do técnico Mano Menezes, é bom que se diga. E se classificavam 8 para dois quadrangulares e caíam 4. Os 8 classificados foram Santa Cruz em primeiro, Marília, Guarani, Grêmio em quarto com 35 pontos, Santo André, Portuguesa, Náutico e Avaí. E desceram a Napolina. A Napolina, para quem não lembra, foi uma das primeiras partidas do Mano Menezes. A primeira foi contra o Gama e o Grêmio tomou 4 da Napolina. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar desse jogo. União Barbarense, Criciúma e Caxias. Curiosamente, esse ano foi o último ano que o Caxias jogou a Série B. Depois ficou ali entre C e D. Esse ano está fazendo uma boa campanha, talvez
consiga subir para segunda divisão. Depois que nós tínhamos 2 quadrangulares, foram divididos esses 2 quadrangulares. Estou pegando aqui informação, era a segunda fase que eles chamavam, né? Então tinha num grupo A, Santa Cruz, Grêmio, Santo André e Avaí. Grupo B, Náutico, Portuguesa, Marília e Guarani. E aí desses 2 grupos se classificavam os 2 primeiros de cada grupo. O Grêmio se classificou em segundo com 8 pontos, com Santa Cruz ficando na primeira colocação. No outro grupo classificou Náutico e Portuguesa. E aí sim um quadrangular final, com Grêmio, Santa Cruz, Náutico e Portuguesa, somente 2 subiam aquele ano para o Campeonato Brasileiro, né? Eles estavam fazendo a preparação para que ficasse 20 clubes, então subia 2 e na Série A caía 4. E aqui na Série B também caía 4. Então, essa foi a Série B de 2005. Uma Série B de muita dificuldade, o Grêmio iniciou o ano com apenas 7 jogadores, um trabalho começado literalmente do zero pelo então presidente Paulo Odoni, que começou com Mário Sérgio como diretor de futebol e o técnico Hugo de Leon. O Grêmio não foi bem, afinal teve que construir um time do zero, né? Desses 7, 3 eram goleiros, então o Grêmio tinha 4 jogadores de linha só. Não foi bem no Campeonato Gaúcho, não foi bem na Copa do Brasil, e antes mesmo de começar a Série B, o técnico Hugo de Leon foi demitido do cargo, então foi contratado Mano Menezes, técnico do Caxias, que já vinha feito uma boa campanha no 15 de novembro de Campo Bom, 15 havia sido semifinalista da Copa do Brasil do ano anterior. Então foi contratado esse treinador, o Mário Sérgio também saiu e veio como substituto Paulo Pelaipe. E aí Paulo Odoni, Paulo Pelaipe e Mano Menezes construíram toda essa história e se consolidou até 2007, o Grêmio chegando ao vice-campeonato da Libertadores da América. Vocês percebem, eu trouxe aqui as informações que o Grêmio nas 2 primeiras fases não foi bem, não esteve bem nas 2 primeiras fases do Campeonato Brasileiro, nunca classificando em primeiro, a primeira fase ficou em quarto, na segunda fase ficou em segundo, e somente no último quadrangular que o Grêmio conseguiu ficar na primeira colocação. Claro que pela grandeza do Grêmio, o mais importante era subir, mas o Grêmio teve muitas dificuldades, trouxe reforços, foram contratados jogadores, daí veio Sandro Goiano, daí veio Giovânio, que não jogou essa partida, jogou o Nunes, daí veio Marcelo Costa, Ricardinho, fora o ingresso de jogadores da categoria de base, como o goleiro do Grêmio, Galata e Marcelo Groi, como Lucas Leiva, como o Anderson. O Anderson que jogou vendido para o Porto, né? Ele foi vendido, então ele jogou só, ele havia começado a sua carreira profissional em 2004 com o técnico Cuca, e aí foi vendido em meados de 2005 e ficou até o final da Série B, que foi no dia 26 de novembro de 2005. Vamos falar um pouquinho, os melhores momentos estão rolando aqui. Vocês percebem que o Náutico começou melhor, né? Normal, time da casa, pressão. Falei para vocês que o resultado, o único resultado que interessava o Náutico era a vitória, então eles partiram para cima. Só que depois dos 10, 12 minutos o Grêmio começou a ter chances. Então vocês vão ver aqui que o Grêmio terá algumas chances de abrir o placar. Nitidamente, a equipe do Grêmio era uma equipe mais qualificada, o Náutico jogava muito nessa bola esticada, e vocês vão perceber que o tempo todo os jogadores do Náutico vão buscar o pênalti, vão cavar o pênalti. Tem vários lances. Até que o árbitro, Djalma Beltrame, acaba caindo na deles, acaba caindo e marcando um pênalti inexistente, e logo em seguida a gente vai acompanhar aqui. Então o Grêmio teve 3 chances até que a marcação do pênalti. O Grêmio jogava num 4-4-2 clássico, com 2 volantes, né, Nunes e Sandro Goiano. Tinha ali uma linha de defesa de 4 jogadores, 2 laterais, 2 zagueiros. Tinha 2 meias e 2 atacantes, né? 4-4-2 ou, se você achar melhor, 4-2-2-2. Na Série B, o Mano às vezes alternava, colocava ali o Anderson na posição
do meio de campo, e aí o Grêmio jogava num 4-2-3-1, porque o Anderson era aquele ponta que se infiltrava, né? E aí jogava com o Ricardinho, centroavante. Apenas o Ricardinho. O Lipatin era reserva quando o Anderson jogava. Olha só, o Lipatin era reserva quando o Anderson jogava. Será que a gente não sofreu um pouco por causa disso? Mas não foi só pelas opções do Mano. O Anderson, ele foi vendido, era para ter ido para o Porto no meio da temporada, acabou não indo, e ia para a seleção de base, então tinha todo esse contexto também que fazia ele não ser um titular absoluto após a venda. Antes da venda ele era o titular absoluto do clube, sem dúvida nenhuma. Então aqui, ó, 24 minutos, a gente está acompanhando, percebam mais uma vez ali o Grêmio com a posse da bola, tentando uma jogada, esse aqui é o Ricardinho, jogador que veio do Palmeiras, chutou e a bola saiu pela lateral lá do outro lado. Eu vou passar um pouquinho aqui para frente, a gente vai acompanhar. Um pouquinho vocês vão ver que o vídeo trava um pouquinho, porque o vídeo está sendo carregado em tempo normal, né? Tempo real, melhor dizendo. Então, se vocês perceberem uma travadinha, é porque o vídeo está carregando. Vocês estão vendo aí. Esse jogo ele foi transmitido pela Globo, todo o país, e também pelo Sport TV. E esse aqui é uma recuperação da partida realizado pela Sport TV. Você está vendo esse vídeo um pouco cortado, no caso da transmissão, porque é uma transmissão de 20 anos atrás, não tem a tecnologia que nós temos agora, então para transformar essa qualidade da imagem em HD, a Sport TV acabou dividindo a tela, então por isso que vocês estão vendo esse recorte aqui. Eu vou buscar um pouquinho para frente, porque lá em meados de 30 minutos nós vamos ter, ó, daqui um pouquinho nós vamos ter o pênalti, primeiro pênalti marcado para o Náutico, né? Ó, o Náutico sempre buscando essa jogada de linha de fundo. Ó, caiu. Era a jogada do Náutico, era a tônica da jogada do Náutico, sempre buscar cavar pênalti. E certamente eles já tinham visto que o árbitro não era lá aquelas coisas, né? Já o Beltrame, já desde o começo do jogo, se mostrava tenso. Parece que o ambiente. Olha aí, olha aí. Não foi nada, não foi nada. Ele se mostrava tenso, talvez o ambiente o fez ficar tenso, mas era um árbitro também de uma qualidade bastante inferior. Prova disso que não apitou muito tempo depois desse jogo, talvez 2, 3 anos no máximo. Aqui o Grêmio tenta uma jogada através do seu atacante, roubada de bola, tentou jogar, não conseguiu, através de um lateral, e aí o Náutico sempre com essa jogada esticada, percebe? Busca os laterais, esse aqui é o Bruno Carvalho, que jogou no Vasco, ó, atenção, aqui vai ser marcado o primeiro pênalti, ó. O Domingos se passou na bola e o árbitro marcou pênalti aos 31 minutos para o Náutico. Vocês vão perceber aqui o Domingos vai tomar cartão amarelo. Vocês vão perceber na imagem recuperada atrás do gol que nitidamente o Paulo Campos, que é o atacante do Náutico, se jogou. Se jogou. Aquilo que eu comentei com vocês. Desde o começo do jogo eles visavam isso. E o árbitro caiu na deles. O árbitro ruim, campo ruim, estádio lotado, sem VAR. Olha aí, Domingos perde a passagem, claro, há um braço ali. Quando ele vê que tem um braço, ó, ele se joga. E ele se joga olhando para a câmera ainda. Ó, Domingos se passou, então há um braço, mas não o suficiente para empurrar, como ele empurrou. Não foi absolutamente nada. Pênalti marcado, Bruno Carvalho bateu e explodiu no travessão aos 33 minutos. Primeiro pênalti que o Náutico teve ao seu favor, não convertido. Pereira faz um sinal, não sei se era um sinal para os jogadores ou um sinal para o árbitro, mas aqui o Grêmio se escapou e o jogo permanecia 0-0. Realmente, o árbitro ali, ó, provavelmente alguém estava cobrando dele, né? E ele estava dizendo: chega, parou. Uma batida muito forte do Bruno Carvalho, buscou o canto para não ter defesa para o goleiro. Ele olhou até, se a gente olhando friamente aqui, né? Ele até buscou uma bola de segurança para o goleiro não pegar, mas bateu com tanta força e bateu a meia altura que a bola acabou subindo e batendo na trave. Talvez as condições do gramado tenha influenciado para ele bater, e fora o emocional, né? Afinal, um jogo importante da história do Náutico. Percebe aí o Náutico em cima, o Grêmio com bastante dificuldade,
provavelmente o emocional afetou, grande defesa do goleiro Galato, jogada do atacante Paulo Campos. Aí o Galato, personagem desse jogo, figura importantíssima, aqui com o empate do Grêmio e a vitória, e o empate também do Santa Cruz, 10 pontos para cada um, por enquanto, na terceira fase, por enquanto no recorte do jogo, aos 35 minutos, estava subindo Santa Cruz e Grêmio. Santa Cruz, com esses resultados, olha a chance e defesa do goleiro Galato. Santa Cruz vinha se sagrando campeão brasileiro. Então vocês percebem que o Grêmio passou bastante dificuldades depois do pênalti marcado e não convertido pelo Náutico, só deu o Náutico. E o Grêmio, até o final do primeiro tempo, sofreu bastante com as iniciativas de ataque do Náutico. O Náutico sempre ali, ó, buscando a lateral, esse aqui é o lateral esquerdo, o Ademar. E o Paulo Campos sempre vem buscar aqui a jogada. O Náutico não tem um armador de origem, né? Um meio de campo com 3 jogadores de marcação. Tá aí o Cleison, jogou no Grêmio na temporada de 99, um jogador que jogou no Cruzeiro. Olha o Galato resbalando aí. Um jogador que jogou no Cruzeiro, jogou contra várias vezes e o Grêmio acabou contratando. Percebe ali na figura do Patrício a preocupação. Um jogo com muita bola alçada, bem jogo de Série B, sempre procurando jogar nas costas dos laterais, especialmente do Scaloni. Aí o Cleison, já são uns 38 minutos e tirando aqueles 10, 15 minutos do Grêmio até a marcação do pênalti, só dava Náutico, só dava Náutico. E eu me recordo, estava assistindo esse jogo e a tensão foi cada vez mais aumentando, porque a equipe não vinha bem. Vocês perceberam ali o Mano Menezes ali com os braços abertos, reclamando, a equipe não estava bem. O ambiente não era nada bom, o ambiente da partida, um ambiente muito tenso e trouxe bastante preocupação, não só para os jogadores, como para a torcida. Eu me recordo muito bem desse jogo, um jogo muito tenso, muito tenso. Talvez dos que eu acompanhei foi o que mais tenso que foi, sem dúvida nenhuma. O primeiro tempo vai terminar 0-0, eu vou passar um pouquinho aqui para frente, para a gente acompanhar o segundo tempo desta partida. Segundo tempo que aconteceram várias coisas, né? Aqui terminando o primeiro tempo, o árbitro Djalma Beltrame apita, terminou 0-0 Grêmio e Náutico. Percebe ali o Domingos vai fazer alguma reclamação, o juizão diz, chega para lá, vamos para o segundo tempo. O segundo tempo, sim, senhores, foi um jogo de alta tensão. De alta tensão. Se você achou que o primeiro tempo foi complicado, o segundo tempo foi pior ainda, o Náutico foi com tudo para cima do Grêmio, que precisava do resultado positivo, e o Grêmio tentando segurar a vantagem do empate, né? Mas o que ocasionou, os fatos que ocasionaram o segundo tempo são marcantes, tá aí o Cleison que eu falei para vocês. O Grêmio voltou com o Lucas Leiva, né? No meio de campo, o Mano reforçou o meio de campo. Ele voltou com o Lucas Leiva para ver se o Grêmio tinha mais reposição, mais marcação. Aí o Grêmio se manteve com 3 jogadores de volantes, né? Nunes, Sandro Goiano e Lucas, para ter um poder de marcação melhor e ter uma saída de bola melhor, tá? Eu não me recordo quem saiu, eu acredito que tenha sido o Lipatin que tenha saído, e o Marcelo Costa continua na partida, o Ricardinho continua e o Marcel continua. Eu acredito que tenha saído o Lipatin, tá? Daqui um pouquinho nas imagens a gente vai acompanhar. É porque o Ricardinho fazia essa posição de ataque e o Marcel também. Não, o Lipatin tá ali, ó. O Lipatin tá ali, o Marcelo Costa tá ali. Então o Mano deve ter optado pelo Ricardinho, tá? Porque o Marcel continuou. Ó, Lipatin, Marcelo Costa, saiu o Ricardinho do ataque do Grêmio para a entrada do Lucas Leiva. Tá? Aí o Grêmio já com alguma chance, tentou. Exatamente. Então, o Marcel era um jogador que veio do Palmeiras. Então, esse jogador, ele também, ele jogava no meio de campo, tá ali ele, jogava no meio de campo, mas também jogava no ataque. Então, o Mano optou por botar 3 volantes, manter o Marcelo Costa, que é uma espécie de armador, e aí
recompôs o ataque dessa forma, tirando o Ricardinho. Olha a chance do Náutico, do Cook, defesa do goleiro Galato. Então, chance atrás de chance. E o Grêmio não conseguindo jogar. Vamos pular um pouquinho mais para frente. 14 minutos, né? O Marcel mancando e o Náutico em cima. Já no jogo em Recife, o outro jogo, o Santa Cruz estava na frente. Então, o Santa Cruz vinha se sagrando campeão. Aí entrou o Miltinho no ataque. Jogador baixinho, ciscador, para confundir a defesa do Grêmio. Vamos passar um pouquinho mais para frente. 21 minutos. Sandro Goiano. Observe que Anderson já entrou. Anderson tocou pro Lipatim. E aqui, o jogador do Grêmio pediu pênalti. E o juiz marcou falta no canto da área. Vamos ver no lance recuperado? Foi fora da área. Ele caiu dentro da área, mas foi fora da área. Foi no limite, mas foi fora da área. Apesar da reclamação, foi fora da área. E o juizão distribuindo cartão. Aqui, cartão amarelo, desculpa, para o Batata. O jogador jogou no Corinthians, estava no Náutico, também personagem desse segundo tempo. Falta pro Grêmio, vamos acompanhar essa falta, vamos ver se sai alguma coisa de positivo. É uma falta perigosa, né? No canto da área, me parece que o Patrício que ia bater essa falta, o Anderson estava ali, o Anderson batia bem, bolas paradas, é ele que vai bater, né? Lá vai o Anderson. Bateu rasante, bateu baixo, bateu fraco, me parece. O Scalona pegou o rebote, nada aconteceu. Continua 0-0, Grêmio e Náutico. Scalona, lateral chileno. Bastante dificuldade com a bola. Né? Tudo bem que a gente estava numa Série B, não tinha capacidade de investimento, mas, amigos, vocês tinham alguns jogadores ali. O próprio Nunes aqui, senhoras e senhores, uma dificuldade. Se não me falha a memória, aqui o Scalona vai ser expulso. É numa lance lateral, mas eu acho que não é esse aqui não. Não. Mas no lance lateral, o Scalona acaba sendo o primeiro expulso numa jogada lateral. E aí o Grêmio vai ficar com um a menos. Olha essa jogada aí, ó. Pegou embaixo, né? Então, de novo, o Náutico em cima. Aqui era o Cook, 26 minutos, grande chance perdida pelo Náutico. Pressão atrás de pressão. Olha lá, pegou muito embaixo o Cook. Se ele não bate chapado e não pega tão alto, era caixa. Era gol do Náutico. Felizmente ele botou para fora. Mas um atacante, agora o Romualdo no lugar do Davi. Náutico empilhando, obviamente, atacantes. Vamos passar mais um pouquinho para frente. 27 minutos. Tá aí o Lucas Leiva. Lucas que esse ano de 2005 ele acabou sendo promovido para o grupo profissional do Grêmio. Ele teve a sua ascensão em 2006, 2007 até ser vendido para o Liverpool. E tá aí o Anderson. Tentou jogar, tu viu com a bola que cava, tu viu as condições ruins do gramado? Gramado duro, dá para ver que claramente é um gramado duro e irregular, muito duro o gramado, irregular, e por isso que a bola quicava desse jeito. Grêmio nesse ano com a Puma, né? Lembrando que o Grêmio está aí buscando um novo fornecedor, se você está vendo o vídeo em 2025, e a Puma pode ser uma das opções. Lucas tocou para o Anderson nas costas da zaga, e o gol que o Grêmio marcou é meio parecido o facão que o Anderson deu agora. É claro que ele estava mais perto da área, que ele está mais perto da lateral. Tá aí o Anderson novo, apenas 18 anos, uma promessa da categoria de base do Grêmio. O juizão deu falta. Vou passar mais um pouquinho para frente aqui. Ó, acho que aqui é o lance da expulsão do Scaloni, que começa a vida a ficar muito difícil. O atacante vai, cruzamento ruim, 0-0.
Vamos deixar aqui um pouquinho, porque o que acontece? Agora, os 15 minutos finais fatídicos dessa partida que ficaram para a história, onde a gente vai ter expulsões, vai ter lance polêmico e tudo mais. Aí o volante do Náutico fazendo a jogada, Cleison, vamos acompanhar essa jogada aí, ó. Passou pelo Nunes, aí ó, aqui o Scaloni é expulso. Tocou com a mão, ele já tinha o cartão amarelo, ele acaba tentando se justificar, e o lateral do Grêmio acaba sendo expulso, e o Grêmio aqui fica com um a menos, ele já tinha o cartão amarelo e acaba sendo expulso. Um lance que aqui o árbitro ele fez o correto, claramente, não é esse movimento aí que os jogadores do Grêmio estão reclamando, claramente ele coloca o braço para a bola não passar, né? Aqui muita reclamação, ó. Aqui nessa câmera já dá para ver, ó, que ó, ele fez a posição de marcação errada, a bola seria esticada para a lateral, ele ia ficar e ele acabou botando a mão na bola. Aqui o juizão expulsou corretamente. Expulsou o quê? É um lance de amarelo, como ele já tinha amarelo, tomou o segundo, expulso. A vida do Grêmio começa a ficar ainda pior nessa partida. Muita reclamação. Vamos passar um pouquinho aqui, que aí tem a cobrança de falta. Para o Náutico, 31 minutos. Vamos acompanhar essa cobrança de falta. Zaga posicionada, Lucas vai ficar na sobra. E afasta a defesa do Grêmio, 32 minutos. Náutico 0, Grêmio também 0. A gente está recuperando aqui a famosa Batalha dos Aflitos, jogo que você escolheu como partida para a gente rever junto, fazer esse react junto. Aqui cartão amarelo para o atacante do Náutico, de novo, tentando fazer o quê? Cavar pênalti ali, ó. Há um braço realmente do Galato, mas de novo, não é um braço que gere toda essa caída do jogador que justifique um pênalti. Vamos lá. O Náutico indo para o ataque, 34 minutos. Ó, pênalti. Esse é o pênalti marcado do Patrício, mais um jogador expulso do Grêmio. E agora, meus amigos, começa a epopeia tricolor. Aqui, trazendo um recorte deste jogo quando eu estava assistindo, eu me recordo o seguinte: quando deu essa confusão e começou a empilhar jogadores expulsos do Grêmio aqui, o Grêmio teve ficado com 2. Aí o Nunes foi expulso. Então o Grêmio ficou com 3 jogadores a menos. 3. A partir desse lance aqui, eu não assisti mais. Desliguei a televisão. Pensei, acabou. Quando que o Grêmio vai conseguir não sofrer o gol e ainda marcar um gol, né? Porque o raciocínio de todo torcedor foi: agora o Grêmio vai ter que fazer um gol com 3 jogadores a menos para poder subir. Então aqui eu desliguei e aquela situação, né? Eu morava numa casa, naquela situação de gremistas e colorados. A situação é o seguinte: desliguei e fiquei pensando: bom, os foguetes vão me dizer alguma coisa, os gritos vão me dizer alguma coisa. Então nada disso eu presenciei, nada. Peitaço do Patrício, o Patrício acabou sendo expulso porque o árbitro entendeu que aquilo ali foi uma agressão, né? Que os nervos à flor da pele, os jogadores extremamente nervosos, assim como a torcida. Era um ambiente tenso, o jogo ficou muito tempo interrompido. Se falou que o Grêmio queria tirar o time de campo. Ó, percebe que o Marcelo Costa tenta chutar o árbitro. O Domingos também, olha lá, ó, Marcelo Costa. Mas o Marcelo Costa não foi expulso. E aqui, senhores, eu acho que aqui o árbitro deu uma pipocada. Olha lá, o Patrício tomou um encontrão do policial militar. Aqui o juiz deu uma pipocada. Ele viu o Marcelo Costa fazer aquilo e não quis expulsar, porque se ele expulsa, acabou o jogo. Literalmente o estádio dos aflitos, todo mundo
E aí, assim, essa confusão também tornou tenso para o Náutico, e o jogo ficou muito tempo paralisado. E ninguém queria bater, sobrou para esse lateral bater. O Ademar bateu o pênalti. Então, com muito tempo, com mais de 10 minutos, o jogo interrompido, com confusão, até sair todo mundo, repórter, polícia. Atenção, pênalti. Ademar vai para a cobrança. 59 minutos. Ou seja, o pênalti foi em 32, 33, ficou quase 20 minutos. Bateu, Galato defendeu. Galato, milagre, diria Pedro Ernesto, o narrador da partida, pela Rádio Gaúcha. Ou outros narradores, inacreditável, e assim por diante. Aqui acabou o jogo do Náutico. Realmente, com toda essa circunstância, com tudo que aconteceu, não marcar. Eu acredito que daqui um pouquinho a transmissão vai pegar o recorte da torcida do Grêmio, acho que depois desse ataque, né? Aqui, ó, logo na sequência, o Anderson, o Marcelo Costa passa, Marcelo Costa toca e o Batata faz a falta. Já tinha amarelo, acabou sendo expulso. Aqui o Grêmio ficou com 2 jogadores a menos. A situação ficou menos pior. Mas tu jogar um jogo com 3 a menos e depois ficar com 2 é muito complicado. Batata acaba sendo expulso da partida. Tu vê os jogadores do o Cleison dizendo calma, que realmente toda aquela tensão que estava dos jogadores do Grêmio acabava passando para o Náutico, né? Porque é uma coisa assim inexplicável, né? Como é que você consegue perder a chance? Olha só, Anderson invade a área e marca o gol do Grêmio. Inacreditável. 1-0 para o Grêmio com agora 2 jogadores a menos, abriu o placar no Estádio dos Aflitos e o Grêmio estava subindo para a primeira divisão, numa epopeia, num jogo histórico, torcida do Grêmio no estádio emocionada. Daqui a pouquinho eles vão mostrar aqui a torcida em Porto Alegre. Acredito que ali ou é na Guete ou é no suplementar do antigo Estádio Olímpico. Anderson, grande jogador que marcou época, marcou o seu nome na história sem dúvida nenhuma. É uma pena que acabou se aposentando cedo, mas o Grêmio aqui, ataque para o Náutico. E olha o desespero, né? Do Náutico. Bola alçada para a área, mas muito mal por sinal. Vamos acompanhar essa tentativa de ataque. Cook, olha lá, se ele toca a bola, o jogador do Náutico entrava sozinho, mas naquela hora não se pensava mais. O juizão vai marcar tiro de meta? Vamos ver. E a bola resbala em Pereira. A bola resbala no Pereira. Mas ele não deu escanteio. O juiz, naquela altura do campeonato, estava pedindo, estava orando para o jogo acabar. O Galato, ele, nitidamente, o jogo vai acabar aqui. Ainda não. Anderson. Vamos ter mais um ataque do Náutico? Jogadores ali resbalando, nitidamente apressando a jogada, tentando pelo menos fazer o gol de empate. Mas nessa altura do campeonato não tinha mais muito o que fazer. E aí o Grêmio jogou com inteligência, né? Olha só, quantos jogadores do Náutico e um jogador do Grêmio. Vai lá para a lateral para matar tempo. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4 jogadores. Vai tentar acabar o escanteio, óbvio. Jogando sozinho. Não tem ninguém, nenhum jogador do Grêmio ali. Nada. Não tinha como, né? Como é que você vai querer abrir o time para fazer uma jogada com seu resultado positivo e com um jogador a menos? Nunes, dá-lhe bola para lateral, Marcelo Costa. Lembra que eu falei que o juiz pipocou para não expulsar? Tá aí, ó. Nitidamente vai cavar uma falta. Cavou uma falta. É impressionante, né? A gente olhando o outro lado, né, da partida, você perdeu uma classificação e perdeu um jogo dessa forma. Nós estamos assim caminhando para o fim do jogo, para o final da partida. Eu quero agradecer a todos que escolheram esse jogo na interatividade com mais de 40% como um jogo que você quer reviver. Se você gostou desse vídeo, gostou desse material, o seu comentário, o seu feedback é muito importante. Comenta. Esse jogo vai estar disponível apenas no YouTube. Então, estamos começando um projeto do zero, com pouquíssimos inscritos, então é muito importante que você venha aqui, acompanhe, reage junto com a gente.
e muito obrigado pela interatividade e pelo apoio. Apita o árbitro, terminou, e o Grêmio está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Sim, senhores, o Grêmio está na primeira divisão. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, por ter reagido com a gente. O Grêmio é gigante, senhores. Esse aqui é mais uma demonstração que esse clube tem força, essa camisa tem força. E esperamos dias melhores. Torcida em festa e o Grêmio sobe para a primeira divisão, ganha Gauchão em 2006, fica em terceiro no Brasileiro e chega até o vice-campeonato da Libertadores de 2007. Próxima semana nós vamos lançar novos desafios para a gente reagir mais lances juntos. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco. Esse material vai estar disponível às 16 horas no YouTube e você vai ver a hora que você quiser. Agradeço a Sport TV pelos lances e pela reprodução. Grande abraço, senhores. Até mais. Tchau. Viva o Grêmio!